Hoje eu vou contar pra vocês um relato sobrenatural que aconteceu na minha infância, a Casa do Piano. Vocês estão curiosos? Vocês estão curiosas? Então, vem aqui com o Tio Pi. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindas mais uma vez a esse canal, que também é de vocês. Meu nome é Pierre Rinco, conhecido na comunidade mágica como Tio Pi. Sou alto sacerdote de magia do caos e tarólogo. E, amores, deixa eu compartilhar com vocês hoje, então, uma história sobrenatural que aconteceu comigo quando eu era criança. Eu tava conversando com amigos e amigas, comentando sobre essa história hoje, e aí eu resolvi parar, gravar esse vídeo rapidinho e apresentar essa história pra vocês. Pra quem já me conhece, talvez já tenha visto eu falando dessa história lá no grupo Magia do Caos, lá do Facebook. Se você não tá no grupo, corre lá e pede pra entrar no grupo Magia do Caos. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E se você não conhece, eu acho que você vai gostar, eu acho que você vai se divertir com essa história. Antes, claro, eu tenho que pedir pra vocês que vocês deixem o seu like aqui, curtam e compartilhem esse vídeo e envia para as pessoas que gostam de um conto sobrenatural, para quem gosta de uma história meio espiritual, mostra pra mãe, pro pai, pra avó, pro vô. Eu sei que tem muita gente da família que adora um caos, né? Então, acho que vocês vão gostar dessa historinha. E ela é real, ela aconteceu comigo mesmo, tá, gente? Eu era criança e a minha mãe, meu pai trabalhava, minha mãe era dona de casa, e sempre ela pedia para que eu fosse a uma vendinha ou algum mercadinho buscar algum produto que tava faltando nos afazeres domésticos. Então, era muito comum que eu tivesse que ir nessas vendinhas. Tinha duas perto da minha casa, né? Uma que ficava perto de um centro esportivo e uma outra que ficava a uns 3 ou 4 quarteirões de casa. A minha mãe sempre me dava uma listinha de produtos que eu tinha que buscar lá, e eu lembro que era muito engraçado porque ela escrevia a marca como se fosse o produto. Eu achava isso muito engraçado na época. Então, ela falava do Comfort Mon Bijou. Na verdade, ela queria falar amaciante Mon Bijou, mas ela se confundia. Então, eu ficava todo confuso com as listas delas. Na hora do vamos ver, quando eu chegava nas vendinhas, eu sempre me confundia todo. Eu nunca sabia exatamente o que eu tinha que pegar. Bom, era um período divertido da infância e numa dessas vezes, né, ela tava lavando roupa e tinha acabado justamente esse Comfort Mon Bijou que ela sempre me pedia. E aí ela pediu que eu fosse numa vendinha, na vendinha procurar, né? E aí eu saí de casa, fui nessa primeira vendinha, tava em falta, e eu tive que ir na segunda vendinha pra procurar esse produto, né, gente? E assim, eu sempre andava pelo meu bairro, né, como todos vocês. Eu acho que todo mundo que é jovem costuma brincar e andar. Vocês conhecem muito bem a rua dos bairros de vocês, né, normalmente, a não ser que vocês tenham acabado de se mudar. Mas eu nasci naquele lugar, eu vivi a vida inteira naquele lugar, então eu conhecia todas as ruas, conhecia as casas, eu sabia como era todo o entorno do território no qual eu morava, né, gente? E aí, no caminho de uma vendinha até a segunda vendinha, né, já que o produto estava em falta no primeiro estabelecimento, eu passei por uma rua que eu sempre passava para chegar até essa vendinha. E tinha uma casa que toda vez quando eu passava nessa rua, era uma casa que estava em ruínas, assim. Então, as plantas estavam mortas, era uma casa que tinha um portão, né? Aí tinha um jardim com flores mortas, com plantas mortas, né, bem seco mesmo, e na parte de trás do jardim ficava efetivamente a casa, e tinha janelas bem amplas, todas quebradas. Então a casa ela estava parcialmente destruída. E toda vez que eu passava na frente dessa casa, eu tava acostumada a vê-la destruída. Eu não sabia de quem era, não sabia qual era a história da casa. Eu também nunca dei muita atenção, porque eu confesso pra vocês que eu tinha até medo de, sei lá, às vezes ter um bandido lá dentro, ou às vezes tem alguém que quer fazer alguma coisa com a gente, né? Então, eu sempre passava reto por essa casa, mas ela sempre me trouxe uma sensação, uma energia esquisita. Eu não gostava muito de passar por lá, né? Na verdade, eu odiava ir pra essa segunda vendinha pros meus pais, porque eu sempre tinha que passar, não tinha outro caminho, eu sempre tinha que passar por essa casa, e eu odiava passar por ela, né? Bom,
E aí, eis que estava passando nesse dia específico pra minha mãe, e aí quando eu passo na frente, né, quando eu tô chegando perto dessa casa, ainda na rua que essa casa ficava, eu ouvi um som de piano muito forte, um som de piano muito bonito. E esse som de piano era assim, uma das músicas mais lindas que eu já ouvi, era uma coisa sublime, sabe? Eu venho de um subúrbio, né, então eu não estava tão habituado assim a ouvir esse tipo de música, né, com tanta frequência, e quando eu ouvi, aquilo foi uma coisa assim muito diferente, sabe, era realmente alguém tocando ao vivo, não parecia ser um disco. Na época a gente nem tinha CD, a gente não tinha nem DVD, a gente não tinha Blu-ray, a gente tinha MP3, nada disso, né, gente, era disco. Então não me parecia ser um disco, não tinha aquele ruído característico de um disco de vitrola, e parecia ser de fato alguém tocando ao vivo mesmo, né? E aí eu fui me aproximando, muito curioso daquela casa, percebi que vinha daquela casa e ela de repente estava toda reformada. Então aquela casa que estava sempre destruída, que eu estava habituado a vê-la destruída, tava nova, como se tivesse nova. Os jardins estavam revitalizados, com plantas, com flores, a casa estava toda caiada, pintada de branco, as janelas estavam todas perfeitas com seus vidros, e ela estava com o vidro aberto e tinha duas cortinas assim bem longas na janela da frente que estavam para fora da janela, balançando pelo vento. Então era como se alguém tivesse esquecido a janela aberta e a força do vento empurrasse a cortina para fora, né? E aí eu indo para essa vendinha e aquela música foi me tomando, foi me dominando, e eu não conseguia mais sair dali da frente dessa casa. Eu olhava para ela e vários pensamentos me passavam, como, nossa, restauraram de uma semana para outra essa casa. Nossa, que casa linda, eu nunca tinha visto essa casa aqui, eu não me lembro dessa casa ter sido reformada, eu não me lembro dessa casa estar em obra. Então, eu passando na frente da casa, eu não conseguia parar de ficar olhando pra ela, na frente do portão, uma criança olhando pra ela, né, querendo entrar na casa, querendo saber que música era essa, quem tava tocando essa música. E quando a gente olhava por dentro da janela, por entre a cortina, né, que ela tampava um pouco o que acontecia lá dentro. Por mais que fosse uma cortina bem translúcida, dava pra ver que tinha um piano lá dentro, e dava pra ver que tinha uma mulher tocando piano lá dentro. Então eu fiquei muito absorto naquilo, e eu fiquei parado, e eu sabia que eu sentia que aquela pessoa que estava tocando piano conseguia me ver. E aquela música ficava ainda mais alta, aquela música ficava ainda mais forte, aquela música ficava ainda mais intensa. E é como se eu ficasse cada vez mais preso lá dentro. É como se eu não conseguisse mais sair de lá. Eu devo ter ficado... Eu achei que eu fiquei tipo 2 minutos lá dentro. E aí eu percebi que eu fiquei mais de 40 minutos parado na frente dessa casa, olhando pra ela. O que pra mim foi assim... um instante, um piscar de olhos. Pra mim eu fiquei tão pouco tempo, mas eu simplesmente fiquei parado, olhando pra dentro dessa casa, ouvindo a música que tocava, que me prendia completamente. Num susto, quando eu percebi que tinha passado o tempo, eu olhei num reloginho que eu tinha de pulso. Eu fiquei assustado, eu não sabia que o tempo tinha passado, eu perdi a noção do tempo, eu achei que a minha mãe estaria preocupada e eu fui correndo nessa vendinha pra fazer a compra, morrendo de medo de que eu teria que fazer o caminho de volta dessa rua pra minha casa, né? E quando eu fui até a vendinha, fiz a compra, e quando eu voltei, a casa estava de novo em ruínas. Então... eu não sabia o que fazer, eu fiquei com o coração acelerado, eu fiquei assustado, eu fiquei olhando pra casa sem acreditar que há menos de 10 minutos atrás aquela casa estava perfeita, aquela casa estava linda, aquela casa estava com jardim, aquela casa era perfumada, aquela casa tinha música de piano. E de novo ela se encontrava do jeito que eu sempre via, sem cortina, com as plantas mortas, com... ruínas, né, com as paredes quebradas e tudo muito quebrado.
Eu cheguei em casa, contei pra minha família, pra minha mãe, e passando lá na frente, a gente passou um dia e a casa de fato continuava em ruínas, né? E aí foi uma experiência que me marcou durante muito tempo. Eu me recusava, depois desse acontecimento, a ir nessa vendinha pra minha mãe, pra não ter que passar de novo por essa casa muito estranha. O que vocês acham? Vocês acham que eu acessei um espaço-tempo diferente? Vocês acham que alguma manifestação mediúnica aconteceu lá? Era o nosso tempo presente, mas eu tava vendo um vislumbre de alguma região do umbral ou alguma região espiritual? Qual que é a teoria de vocês? O que vocês acham sobre isso? Comentem aqui, por favor. Eu queria, compartilhar uma história simples, boba, mas é uma história da minha vida. E eu sei que vocês gostam muito quando eu venho aqui e conto alguma história bem pessoal, de coisas que aconteceram comigo. Então é isso, meus amores. Quero lembrar vocês que quem quiser fazer uma leitura oracular, uma leitura de tarô comigo, é só mandar uma mensagem pra mim no www.facebook.com/Pierre Rinco, tá? Manda um inbox pra mim, uma mensagem que a gente combina, eu conto direitinho pra você como é que a leitura funciona, quais são as condições e tudo mais. Peço também a vocês que gostam do meu canal que me ajudem a crescer, por favor, compartilhando esse vídeo com seus amigos e amigas, se inscrevendo se você não é inscrita, ativando o sininho para receber notificação de vídeo e comentando, Quero saber de vocês, o que vocês acham que aconteceu. Então, comenta aqui que eu tô muito curioso com a opinião de vocês, tá bom? Eu vou ficando por aqui, quero deixar para vocês um beijo gigantesco, que vocês tenham uma boa semana e até mais. Tchau, gente!